Quando vocês acham que eu não consigo mais falar sobre a Divina Comédia, eu trago um novo vídeo sobre o grande poeta fiorentino. Mas no vídeo de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Hozier, Andrew Hozier Byrne, ou Hozier, como é conhecido. Ele é um cantor irlandês que ficou muito conhecido pela sua música Take Me to Church. Eu acho que você já deve ter ouvido, né? Assim como Too Sweet, que é desse novo disco, são músicas muito famosas desse cantor. Mas antes que a gente comece falando sobre como Hozier chafurdou na Divina Comédia pra lançar Unreal and Hurt, é muito importante e interessante saber que o Hozier, ele é um assíduo leitor. E ele adora colocar referências literárias nas suas canções. De referências como Salinger em Angel of Small Death and the Codeine Insane. É um nome grande dessa música, eu preciso conferir. A Oscar Wilde em From Eden. Então, quando ele vem com a sua própria viagem ao inferno, a gente poderia ter certeza que as referências à Divina Comédia não seriam poucas. Então, vamos a ela. Eu já adianto que esse vídeo vai ter duas partes, porque eu sou um pouco apaixonada pela Divina Comédia, vocês sabem, aqui a gente tem uma série de vídeos sobre a Divina Comédia, então quando eu começo a fazer um roteiro sobre a Divina Comédia, eu me empolgo um pouquinho, porque música e comédia são minhas duas paixões, mas também esse disco, ele é importantíssimo de referências, e eu achei importante a gente deixar tudo explicadinho. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante antes da gente começar é que eu não posso colocar as músicas aqui por questões de direitos autorais, então se você quiser ouvir as músicas enquanto eu falo, tem a playlist do Spotify aqui com o álbum, então dá play e vamos ouvindo junto, tá? Porque essas músicas são maravilhosas e se você ainda não ouviu esse disco do Hozier, eu recomendo demais. Outra coisa é que todas as referências usadas pra esse álbum, além dos livros da Divina Comédia, sites, outros conteúdos de pessoas que também falaram sobre isso na internet, vão estar no box de descrição para vocês poderem dar uma olhada também e prestigiarem essas pessoas. Afinal, falar sobre Dante na internet, fazer esses conteúdos sobre referência, eu admiro cada pessoa que faz. Se eu pudesse, eu ia lá, dava um abraço e virava amigo. Mas vamos ao conteúdo. Lançado em 18 de agosto de 2023, Unreal and Hurt tem 16 faixas com uma adição que veio depois aí, que foi lançado durante o Lollapalooza aqui no Brasil, um EP com 4 outras músicas que também fazem aí parte desse conjunto. Eu tinha pensado em fazer a ordem cronológica cronológica não, mas a ordem pelos círculos do inferno, mas eu vou manter as ordens das músicas e no próximo vídeo eu falo sobre só as músicas do EP, tá bom? Então aqui a gente vai se concentrar em ir pela ordem das músicas mesmo, belezinha? Então vamos lá. Uma das coisas que ajuda muito a gente a se preparar a fazer essa descida pelo inferno com o Hozier é a própria contracapa do disco, porque nele tem separado o que cada música representa. Então ali você tem a descida, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ciclo, tudo separado na capa do disco mesmo, com cada música, onde cada música estaria presente, onde ela da onde ela faz parte, né? De qual círculo, de qual parte. Então isso ajuda muito a interpretação e ajuda muito a gente a fazer esse conteúdo de referência, porque, né, o próprio autor ali, o próprio escritor, né, o próprio compositor já ajuda a gente trazendo isso. Algumas coisas que são interessantes também ressaltar é que o Hozier escreveu muito dessas letras enquanto estava no período de pandemia, que foi quando ele leu a Divina Comédia. Você consegue descobrir isso em várias das suas entrevistas, onde ele fala sobre isso. E eu acho que é um período que foi bem interessante fazer a leitura da Divina Comédia, porque, né, a gente estava aí naquele limbo de pandemia, o que também é representado ali na Divina Comédia. Então a gente começa com a primeira música e também a nossa descida ao inferno, que é a The Shelby, parte 1. A gente começa esse álbum não dentro dos círculos do inferno, então a gente ainda não está no inferno, assim como quando a gente começa a Divina Comédia, a leitura da Divina Comédia, nós não estamos diretamente dentro do inferno, a gente ainda vai fazer a nossa descida. Então eu acho que compreende isso, né, que é uma ligação muito importante. A letra dessa música vai falar muito sobre espaços vazios, né? Ela vai falar sobre escuridão, ela vai falar sobre esse sentimento do inferno. Uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala sobre a Divina Comédia
é falar sobre esse sentimento de escuridão. É estranho falar sentimento de escuridão, né? Mas eu acho que faz sentido dentro dessa música. Quando a gente começa a Divina Comédia, o início dela é: da nossa vida em meio da jornada, achei-me em uma selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era a coisa tão penosa desta brava espessura e asperidade que a memória a relembra ainda cuidosa. Eu não gosto muito dessa tradução, tá? Que é a tradução... de quem que é? Do Xavier Pinheiro. Não sou muito fã dessa tradução, porque eu gosto quando o Ítalo Eugênio Mauro faz isso aqui. A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura, estava reta, minha via perdida. Então aqui a gente já fala sobre essa escuridão que o Dante se encontra, porque ele tá dentro de uma selva escura, ele tá sozinho, ele tá perdido, e é aí que ele vai começar a descida dele. Então eu acho que essa música, com essa letra gaélica, né, que tem essa parte irlandesa mesmo da letra, tem ela traduzida, ela ficaria como: embora você seja brilhante e leve, você chega até mim como o cair da noite. Você e eu juntos, você e eu metamorfizados, embora você seja brilhante e leve, você chega para que eu caia na noite, uma transformação em uma arte sombria, né? Fica mais ou menos assim. Então as imagens de escuridão dentro dessa música é muito clara. É claro que as músicas também têm esse lado romântico e o álbum inteiro pode ser interpretado como sobre músicas sobre relacionamento, e eu acho essa dualidade do álbum incrível. Mas essa música em específico, pra mim, é sobre Dante encontrando Virgílio nessa selva escura. Os animais que ele encontra, né, que são os pecados dele metamorfoseados em animais, porque ele encontra esses 3 pecados. E ali como ele encontra, mesmo que Virgílio seja um ser, né, que já passou, não tá vivo como Dante, tá morto. Então ele pode ser brilhante e leve. Ele tá ali junto nessa escuridão e ele vai atravessar isso como Dante. Então, pra mim, isso é perfeito. E a gente pode encarar como a nossa primeira referência aqui. A segunda parte de The Shelby, ela tem... também continua essa descida e ela vai falar novamente sobre escuridão, sobre passagem, né? Ela tem essa parte que ela fala sobre... deixei toda a luz ir. Eu acho que essa música em específico vai falar pra gente muito sobre essa travessia. Dante e Virgílio, quando começam essa travessia, quando falam com Caronte, quando passam o Aqueronte, eles veem muitas coisas difíceis de se ver. E eu acho que esse deixar toda a luz ir embora, né, abandonar toda a esperança, é quase como um aviso dentro dessa música e desse disco, de que a gente vai entrar no inferno, que a gente vai estar fazendo essa descida, mas que também tem esse lado mais lírico do poeta que canta. Então a gente tem 2 versões de quase como as portas do inferno aqui. Importante lembrar que ainda não é no primeiro capítulo, nem na descida, que o Dante vai atravessar os portões do inferno, tá? O limbo é antes dos portões do inferno, mas eu acho legal essa... quase que seria uma referência quando ele fala sobre deixar toda a luz ir, porque o que seria a esperança se não a luz? Então, dentro desse momento, a gente tem quase que como um aviso da porta do inferno, a gente também tem um aviso nessa música antes de adentrar o limbo, que seria a música First Time. Antes do Dante entrar ali, de fazer a descida, ele ainda passa pelo Aqueronte com Caronte, né? Caronte leva ele e Virgílio. Tem aquele momento que, inclusive, eu falo no Lendo Dante, que é um especial que a gente tem aqui no canal, onde eu explico um pouco mais sobre a Divina Comédia, e a gente tem explicando o inferno inteiro de Dante, onde o Virgílio dá a primeira carteirada dele, fala: eu posso passar, eu sou morto, porque o Caronte não queria deixar o Dante passar porque ele é vivo. E aqui nessa letra, nessa música, ele fala: parecia sem nome como um rio, subterrâneo não descoberto. Então a gente tem esse início de passagem, a gente tá falando sobre o Aqueron, a gente tá iniciando essa passagem pelo rio que vai nos levar até o limbo. Tem uma outra parte dessa letra, né, que ele fala: quando eu era jovem, costumava adivinhar, existem limites para qualquer vazio. E eu acho legal, enquanto eu tava buscando
e entendendo um pouquinho mais sobre essas referências e lendo, eu achei um texto, um material de uma outra pessoa que ela fala sobre essas referências também, e ela cita sobre como o limbo é esse lugar de um sentimento vazio, né? E como isso estaria essa referência ao limbo. Eu gosto desse pensamento, eu acho que é uma referência bem interessante, mas eu tenho essa visão do limbo de quase como um lugar esquecido. Então o vazio pra mim faz mais sentido como um vazio esquecido, porque as pessoas que estão ali, elas não foram batizadas, elas morreram antes da vinda de Cristo na Divina Comédia, então elas não têm um espaço no céu. Elas estão esquecidas. Foram poucos aqueles que foram tirados do limbo, né? Existem alguns, eles são citados dentro da Divina Comédia, mas de resto, o nosso próprio Virgílio tá ali, esquecido nesse limbo, junto com outros poetas, filósofos e pensadores. Então eu vejo esse vazio de uma forma de esquecimento. Porque o que é o esquecimento se não um vazio, né? Então eu acho que quando a gente fala do limbo dentro dessa canção, ela tá muito ligada ao vazio por causa desse não pertencimento, desse lugar esquecido que essa música fala, desse vazio que é o limbo. E aí a gente chega ao segundo círculo, que pra mim é o círculo das paixões, o meu círculo preferido da Divina Comédia. Eu tenho 2 círculos que me emocionam muito quando eu leio a Divina Comédia. O círculo dos suicidas e o círculo dos apaixonados. Eu acho que os 2 me emocionam muito e são sempre leituras muito difíceis pra mim. A música que o Hoser usa pra exemplificar, pra referenciar esse círculo é Francesca. E quando eu conheci essa música, entrei em contato com essa música, foi um dos momentos mais especiais pra mim, entrando em contato com a música do Hoser, com as músicas desse CD. Por quê? Desse álbum. Eu tenho uma grande paixão por Francesca e Paolo. Eu gosto muito de ler sobre a história deles, e quando eu li a primeira vez a Divina Comédia, essa foi a primeira história que me tocou. Mesmo não conhecendo Paolo e Francesco, a gente tem um momento onde Francesca conta pra gente a sua história, onde ela diz por que ela e Paolo estão ali presos dentro desse mundo, dentro desse círculo, no caso, sendo levados por ventos. E aquilo emociona a Dante, né? Dante questiona por que por causa do amor eles estão ali, apesar de eles serem traidores, né? E esse círculo, a gente tem essa música, que é a música da Francesca da Rimini, que é essa mulher com quem Dante conversa no terceiro círculo. Se você não tem interesse em ler a Divina Comédia, leia pelo menos, por favor, o círculo da Francesca. Dante se emociona tanto nesse círculo que ele desmaia depois de ouvir. Ele não aguenta, ele não suporta a dor de ouvir a história de Francesca. Ele desmaia. E eu acho muito lindo que no final dessa música, né, o próprio refrão, ele fala: o céu não é adequado, né, pra abrigar um amor como você e eu. Eu acho tão forte. Eu acho que, finalmente, foi essa sensação que eu tive quando eu ouvi essa música pela primeira vez, que era como se finalmente alguém tivesse entendido o que Dante quis dizer com o amor de Paolo e Francesca. A Divina Comédia é um livro político, mas ele também é um livro sobre paixões. E ele vai narrar pra gente várias histórias de amor. Ele fala sobre os Capuleto e, né, Romeu e Julieta. Ele vai falar sobre Francesca e Paolo, que inclusive são o primeiro grande amor que a gente encontra na comédia. E eles vivem esse amor secretamente, né? É um amor que é vivido escondido. Pra quem não conhece a história, Francesca era uma garota prometida a um rapaz, onde na época era comum. Ela vivia um pouco antes de Dante, da época de Dante. Ela foi prometida a um rapaz, e como esse rapaz era muito feio, não era assim uma pessoa muito bonita, a família desse rapaz manda o irmão dele pra mostrar pra Francesca: olha, esse belo rapaz que você vai casar. Só que não era com o irmão bonito que ela ia se casar, era, né, com o irmão feio. Só que ela acaba se apaixonando pelo irmão bonito. Eles acabam se apaixonando, né? A Francesca e o Paolo. E eles vivem esse amor. Eles têm esse amor em segredo. Só que, claro, assim como toda a história de amor de Dante, toda a história italiana, trágica, os dois acabam morrendo por causa desse amor, porque acaba sendo descoberto. Então a gente tem uma triste história de um amor que não deu certo, né? Digamos assim. Então, mesmo eles estando presos no inferno, né, pagando pelo seu pecado, da traição,
desse amor escondido, né, de como eles viveram loucamente essa paixão, eles ainda estão juntos. E eu acho muito, muito forte essa lembrança. Pensando do ponto de vista que Dante era um rapaz, né, um homem apaixonado, que escreveu a Divina Comédia em um livro muito de adoração feminina. Eu falo muito isso quando eu falo sobre a Divina Comédia, que a gente não percebe o quão feminino é a Divina Comédia. Porque Dante ama Beatriz, então Beatriz é a nossa, né, figura principal, é impossível não falar de Beatriz quando a gente fala sobre a Divina Comédia. Mas a gente tem Santa Luzia, que era uma figura muito importante para o Dante, que ele era muito devoto, e ele fala sobre as três, que é Beatriz, Santa Luzia e Virgem Maria, que estão intercedendo por ele durante toda essa viagem. Então é uma tríade feminina muito forte, né? Dante pede por essas mulheres muito a intercessão dela durante toda a passagem. E quando ele fala com Francesca, é Francesca que responde ele, não é Paolo, é Francesca que conta seu amor. O amor para Dante é muito feminino. E a gente tá falando de um rapaz que viu a amada dele, que era Beatriz, morrer sem eles nunca terem um relacionamento, né? A história de Dante e Beatriz também é muito triste. Assim, a gente não sabe do ponto de vista de Beatriz, porque Beatriz aparentemente nem sabia dessa questão do Dante. Era só um amor platônico ali, né? Mas toda essa questão dele com Francesca e Paolo, eu acho que ele se projeta muito, sabe? Então, quando a gente vê essa música falar sobre a tempestade, que é uma referência clara à tempestade de ventos que existe dentro do círculo dos apaixonados, né? Do círculo das paixões. A própria história, que é uma referência direta. E essa capacidade do céu não abrigar esse amor, eu acho que essa, pra mim, é a melhor música, com toda certeza, porque ela tem todas as ligações possíveis de referência à Divina Comédia. É, pra mim, o ponto alto desse disco. Mas, vamos pra próxima. Porque senão eu fico falando de Francesca por meia hora. A gente tem Ai Carrion, ou Icarian. Não sei como se pronuncia isso direito, gente, minha pronúncia é péssima. Mas, ainda dentro do círculo, né, do segundo círculo, a gente tem uma metáfora com o próprio Dante. Dentro do Canto 17... o Dante fala sobre o medo dele de descer ao inferno e se compara a Ícaro, que Ícaro deve ter tido medo quando caiu, né? Nessa música, o Hozier distorce um pouco essa passagem. Ele compara o amor dele à esperança de Ícaro. Então a gente tem a referência que Dante fez distorcida dentro da linguagem desse poeta. Lendo alguns materiais que eu encontrei na internet, eu encontrei uma citação de umas pessoas falando que ele disse em um show ao vivo, né, que o Hozier falou em um show, que essa música é baseada na ideia de que Ícaro nunca percebeu que ele caiu e acordou morto, né, que ele estava muito, muito cheio de alegria para perceber o que havia acontecido. Então, é legal, é interessante analisar os dois pontos de vista, do Dante e do Hozier. Enquanto o Hozier olha para isso como inebriante, essa sensação de cair, e vê isso de uma forma apaixonada, Dante vê isso como medo. E eu gosto muito de ver como a gente interpreta as coisas diferentes. Eu gosto de fazer esses vídeos sobre as referências, tanto dantescas quanto literárias em outras obras, porque eu acho muito fantástico como a gente pode interpretar as coisas diferentes, né? Eu acho que interpretação tá aí pra gente fazer uso dela. Então, pode ser que pra mim uma música faça sentido de uma forma e pra você de outra, e essa é a maravilha da música, né, dessa arte maravilhosa. E aqui a gente tem uma grata visão disso, de como uma pessoa pega e distorce a referência de outra pra mostrar o seu ponto de vista. Então, aqui a gente tem mais uma referência. Pra mostrar pra vocês, eu achei aqui onde Dante fala de Ícaro. No canto 17, fica na parte 106, exatamente. 109. Inclusive tá sublinhado aqui. Em algum momento do passado isso já foi importante pra Ana. Ele diz:
Como a barca que sai para trás da areia, na praia, o monstro para trás deslizou, e só depois de se sentir sem peia. Para onde era o peito, o rabo ora voltou e moveu, como de uma enguia tendido, e com as garras o ar para si puxou. Medo maior não creio ter havido, quando Featone abandonou o comando e deixou o céu como ainda o mostra ardido. Nem quando achou Ícaro miserando a desplumar pela aquecida cera, com seu pai a gritar, estás errando. Do que eu senti quando vi que estivera no ar por todo lado e apagada outra vista que não da própria fera. Então ele fala que se comparando a Ícaro e o medo da queda. Ele fala que nem Ícaro sentiu tanto medo quanto ele. Então eu acho importante mostrar pra vocês. Leiam a Divina Comédia. Vamos pro terceiro círculo. Aqui a gente tem At Your Young. A gente tem duas músicas, na verdade, no Círculo da Gula, que é Too Sweet e At Your Young, mas eu não vou falar de Too Sweet ainda, porque a gente vai falar em um próximo vídeo, quando a gente falar sobre as músicas do EP, tá? Vamos pra At Your Young, que não tem uma referência direta ao inferno, mas vai falar sobre gula. Aqui tem aquela frase muito boa dessa música, que é sobre deixe-me girar os dentes ao redor do mundo, né? Deixe-me, eu estou com fome, querida. É uma música inteira sobre gula. E eu gosto muito dessa música porque a gula, e a gente vai falar sobre isso em Too Sweet também, ela não é só ligada à comida. Apesar da gente ter essa visão do pecado da gula como comer demasiadamente, né? Ter um apetite muito voraz. Eu acho que esse apetite voraz ele pode ser ligado a muitas outras coisas, até mesmo a conhecimento. De diversas formas, a gula ela tá muito ligada à avareza também, né? Ela tá muito ligada a esse desejo desenfreado de algo, essa vontade de ter algo para si, de possuir algo. Então, ele, além de ser um círculo muito ligado à comida, aos glutões, né? A essa questão, existem pessoas ali que a gente encontra no círculo da gula que estão ali imersas ao próprio vômito, então ele é um círculo muito visualmente ligado, né, a essa questão da comida mesmo, né, da digestão, digamos assim. Ele também é um círculo falando sobre essas vontades, né? Ele vai ter essa noção de que aqueles que exageram em algo, e a gula está muito ligada a exagerar em algo, estarão ali pagando seus pecados de alguma forma. Então, quando essa música vira pra gente e fala que ele gostaria de girar os dentes ao redor do mundo, de abocanhar o mundo, o que é isso senão uma vontade muito desenfreada, um apetite muito louco, que provavelmente colocaria ele no círculo da gula. Mas eu acho legal também que essa música também tem uma crítica política ali, né? Ela fala sobre crianças, tambor de guerra, colocar comida na mesa vendendo bombas. Então ela fala sobre, de certa forma, ela faz essa crítica ao que você consome, como essa gula vem, né? Da riqueza também, né? Da vontade da riqueza como uma gula. E uma crítica política. Então, novamente, quando eu falo que, né, a Divina Comédia é um livro político, não tem como você fazer uma obra que seja referência à Divina Comédia. Até tem, né? Sempre tem. Mas, enfim, quando você faz uma obra que é referência à Divina Comédia, não tem como você fazer isso 100% sem ter uma referência política junto. Então, quando o Hozier pega essa música ou outras dentro do álbum, né, a gente tem novamente uma crítica política, que é algo tão comum dentro da Divina Comédia. Lembra que a gente colocou seus inimigos todos dentro do inferno, né? Era um livro onde ele estava gritando pelo que ele estava passando. E era um livro onde ele queria salvar Florença, que era a cidade dele. Então não tem como você... Novamente, tem, mas... é um livro muito de socorro, né? É um livro político de socorro. Dante escreveu ele exilado da sociedade. Então, quando a gente escreve algo e faz referência, ter algo político é de extrema importância. Bem, eu acho
que ainda tem muita coisa pra gente falar. E eu já tô aqui há meia hora falando sobre Hozier e Dante. E a gente não chegou na metade do álbum. Eu vou dividir esse vídeo em mais partes. Então, eu pensei que a 2 ia dar, mas não deu, porque eu falo demais. Então, a gente vai ter aí, provavelmente, parte 3 e 4. Parte 2 e 3. Vou tentar falar menos nas próximas. Ou não. Desculpe. Mas me contem o que vocês acharam dessa primeira parte. Se vocês gostaram, se vocês estão curtindo, se vocês querem saber mais sobre as outras músicas. Tem bastante conteúdo. O roteiro ficou bem grande. Tem bastante informação e eu espero que vocês gostem. Se vocês conhecem outra banda, outro músico, outra pessoa com mais referências à Divina Comédia, deixe nos comentários que eu vou adorar ir atrás. E não só a Divina Comédia, mas referências literárias. Esse é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de pesquisar pra trazer. Eu perco tempo da minha vida, porque eu adoro fazer esse tipo de conteúdo. Então, se vocês tiverem outras bandas, músicas, enfim, pra me indicarem, eu vou adorar ir atrás desse conteúdo. Se for referência a alguns livros que eu gosto, melhor ainda. Mas fica mais fácil pra eu ir atrás, pra eu saber do que tá se falando. Mas, enfim, deixem nos comentários que eu vou adorar fazer. Então, um beijo grande e até a próxima.